E aí, gente, tudo bem com vocês? Quarta-feira, estamos aqui começando mais uma live da Imersão Mielo. Tá acabando já, semana que vem já acaba, mas tem muito assunto importante pela frente ainda. Hoje a nossa convidada é alguém que já esteve conosco, uma pessoa que entende muito de mielo, já trabalha com isso há bastante tempo, que é a nossa querida Maria José, enfermeira, que esteve conosco na live sobre o cateterismo intermitente limpo, e agora ela vai falar sobre a irrigação transanal, que confesso que para mim é uma completa novidade, uma coisa que eu vou aprender junto com vocês hoje. E aí a gente vai bater um papo com ela sobre isso, entender o que é, para quem que serve, quando pode fazer, como fazer. Boa noite para quem está entrando, boa noite Laila, boa noite Maria José que está aí já vou te puxar para cá para falar com a gente. Boa noite para o pessoal do Cacau, que é onde a Maria José também atua, treinando pessoas para fazer tanto o CAT quanto a irrigação. Boa noite, Camila, que está sempre com a gente aqui. Boa noite, Tiago. Estava batendo um papo com ele agora, ele estava falando sobre o Dr. Macedo, que ele conhece, ele trata o filho dele com o Dr. Macedo, com a Maria José também, estava passando treinamento com ela por esses dias. Boa noite, Ellen. Boa noite, Débora. Boa noite, Dalva, que vai estar conosco semana que vem, fechando a imersão numa mega live, sem dar muito spoiler, mas vai ser uma mega live, um assunto que eu sei que gera bastante curiosidade e burburinho entre os pais de mielo, que é a questão da socialização e da sexualidade da pessoa com deficiência em mielo especificamente. Ela também tem bastante experiência nessa área e a gente vai bater um papo sobre esse assunto que é polêmico, mas vai ser bem importante pra gente. Boa noite, Daiane, boa noite, Cecília, boa noite, Paulo, que também está sempre com a gente aqui. Deixa eu puxar a Maria José pra cá pra gente já começar o nosso papo. Enquanto isso, vocês que estão nos grupos aí de mielo, vão encaminhando a live lá pra gente espalhar ela pra mais longe, pra chegar mais gente pra cá. Boa noite, Daiane. Boa noite, Dani. Deixa eu puxar a Maria José, que ela já vai entrar na live. Eu vi que a Ellen já está jogando nos grupos aqui pra gente. A Sony está falando que está sem som. Vocês estão me ouvindo normal, gente? Pra mim tá normal aqui. Se tiver sem som, vocês me dão um toque, tá bom? Tá normal pra vocês? Não? Me avisem, por favor. Tá normal então, Daiane? Avisa pra gente aí. Então tá tranquilo. Deve ter sido uma falhazinha técnica. Como sempre, acontece. Então tá bom, gente. Obrigado por avisar que tá normal. A gente vai tocando a live aqui. Maria José já tá entrando pra gente iniciar o nosso papo e falar sobre esse assunto que é novidade pra mim, pelo menos, acho pra muitos de vocês também, nesse assunto da irrigação transanal, que tem a ver com o intestino neurogênico e tudo mais. É um assunto que a gente também já abordou aqui com a doutora Soraya. Falamos também sobre a nutrição na última live com a doutora Silvia. Maria José, cá está ela. Fala, Renan. Apareceu, conseguiu. Pronto para mais uma? Pronta para mais uma. Lá vamos nós para mais uma. Passa rápido, né? Já está acabando. Penúltima semana já. Penúltima semana, mas olha, foram muitos assuntos extremamente polêmicos, interessantes, muitos esclarecimentos. Isso não pode morrer, tem que continuar fazendo, e todo ano, em agosto, imersão em mielo. Isso aí, só a primeira. Essa foi só a primeira turma. Esses dias eu vi o pessoal falando sobre se a mielo se está nascendo mais gente com mielo ou não. Gente, não está nascendo mais gente com mielo. É que as pessoas com mielo estão vivendo mais. Sim. No Brasil já tem um estudo falando, né? Como é que fala? A incidência mundial de mielo é 1 para cada 1000 nascidos vivos. E no Brasil já tem estudo falando que de 2014 para cá é de 1
é 0,7 a cada 1.000 nascidos vivos. Caramba. Então é sinal que está cuidando melhor, que está nascendo menos, só que graças a Deus estão vivendo mais. Ah, isso é ótimo, né? É porque, como a gente já falou anteriormente, você também já me falou, antigamente não se identificava muito tarde, não se cuidava do rim, não se cuidava da bexiga. Essas pessoas tinham problemas de rim muito mais cedo e acabavam precisando ou de hemodiálise, e acabavam até vindo a óbito por conta de não cuidar, né? Mas então podemos começar? Podemos começar. Toda palavra é toda sua. Ensine a gente, me ensine também, explique o que é, porque eu sou do arco da velha, como eu costumo brincar. E não, eu já ouvi falar, claro, mas não sei exatamente explicar o que é. E aí, ninguém melhor do que você para nos falar sobre. Fica à vontade. Vamos entender primeiro o intestino neurogênico. Do mesmo jeito que a literatura aponta que todas as crianças que nascem com espinha bífida aberta ou fechada têm bexiga neurogênica, o grau de comprometimento vai variar. No intestino neurogênico é parecido. Alguns estudos falam que 80% das pessoas que têm espinha bífida aberta têm intestino neurogênico. Quem tem espinha bífida fechada tem o melhor controle do intestino, mas não tem nenhum estudo falando, olha, a diferença é isso ou aquilo. E outros estudos falam em 90%. O intestino neurogênico, muitos autores definem o intestino neurogênico como intestino neurogênico por arreflexia ou o intestino reflexo. Qual que é a diferença do intestino neurogênico por arreflexia e o intestino neurogênico reflexo? O nosso intestino ele é inervado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Só que dentro do nosso intestino existe um processo de inervação que vai ter que combinar com a inervação que vem de fora para ele funcionar. Na espinha bífida, esta parte interna não está afetada. Está afetada só a parte externa. Então, assim como na bexiga neurogênica, não existe intestino neurogênico igual. O que caracteriza o intestino neurogênico reflexo e o intestino neurogênico arreflexo, que é um intestino neurogênico. Reflexo é quando o intestino consegue movimentar. Arreflexo é quando ele é flácido. Se a mielo meningocele... isso, para a gente entender essa questão da flacidez ou não. Se a lesão da mielo for na coluna torácica para cima, da lombar para cima, normalmente esse paciente tende a ter o intestino neurogênico reflexo. O que é isso? Ele vai ter o esfíncter anal interno e externo fechado. Fica bem fechadinho. Então, quando as fezes chegam aqui no intestino interno, ele abre, porque todos nós, quando as nossas fezes chegam no intestino, no esfíncter interno, ele abre. Aí o que acontece? Aí a gente sente vontade de evacuar. Aí se eu tenho tempo, eu saio e vou evacuar. Se eu não tenho, eu fecho meu esfíncter externo, empurro o interno, as fezes vão descolar do esfíncter interno e eu vou controlar a minha evacuação. Se eu tiver com diarreia, por mais que eu feche meu esfíncter externo, ele vai ficar ali empurrando, 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 porque as fezes estão líquidas, não consegue descolar essas fezes. Porque o nosso reto, gente, tem aqui essa região do reto, ela não tem fezes, ela é limpa. Quando as fezes chegam aqui, porque você precisa evacuar. O maior erro de todo ser humano é não evacuar no primeiro desejo evacuatório. Fica a dica. O certo é, sentiu vontade, para o que está fazendo e vai evacuar. Este é o ideal para qualquer pessoa.
Então, o intestino neurogênico, voltando, então nós temos o hiperreflexo. E nós temos o reflexo, nós temos o hiporreflexo. No hiporreflexo, normalmente é de L5 para baixo. Esse intestino, ele, além dele ser bem mais lento, ele vai, normalmente as pessoas, não quer dizer que é 100%, gente, não existe, também não existe intestino neurogênico igual. Mas, normalmente, o esfíncter interno e externo são abertos. Então, ele tem uma motilidade gastrointestinal bem mais lento, certo? Em compensação, lá embaixo está aberto, então fica vazando. Entendi. Então, o que acontece? O intestino é um rio que passa pela nossa vida, diferente do trato urinário. Você come, o teu organismo vai levar mais ou menos 4 horas para levar esse alimento até o intestino grosso. Quando chega no intestino grosso, ele vai levar mais ou menos 24 horas para chegar até a evacuação. De 24 a 30 horas, mais ou menos, até a evacuação. Então, por isso que fala, todo mundo tem que evacuar todos os dias. Todos os dias. O ideal é que evacue mais que uma vez por dia. Durante todo o trajeto do alimento, do líquido que a gente toma, o intestino delgado, ele reabsorve todas as proteínas, os nutrientes. E o intestino grosso vai reabsorver o quê? A água. Então, tem aqui, ó, o intestino grosso, ele começa do lado direito, aqui embaixo no apêndice fecal, ele vai subir, certo? Que é o intestino ascendente, transverso, descendente, aí vem a parte eliminatória, que é o sigmoide reto. Se você toma pouca água e come pouca fibra e teu intestino é lento, o que vai acontecer? Quando chegar no intestino grosso, não tem água para diluir, o pouco que tem, o seu organismo vai reabsorver. Se tem pouca fibra, a fibra segura a água dentro do intestino. Se tem pouca fibra, ela não consegue segurar a água. Mas se você comer muita fibra e não tomar água, ao invés de ajudar o seu intestino, você vai piorar. Por quê? Porque quando você come muita fibra, ela ajuda a formar o bolo fecal, porque ela puxa a água e tudo mais. Mas se o teu intestino é lento, a média de um intestino neurogênico, né, o tempo de trânsito intestinal de um intestino neurogênico é de 5 dias, mais ou menos. Tem paciente que chega a ficar 15 dias. E aí pode dar um problema bem mais sério, que é o tal do fecaloma, né? Que é o tal do fecaloma, que é a impactação fecal. Então, assim, já foi muito discutido aqui a questão da dieta para o intestino neurogênico. Eu sempre falo, gente, a dieta é normal. Comer fibra normal e beber água. É fundamental beber muita água. Então, você vai ter o intestino lento, certo? E esses intestinos, tanto o reflexo como o intestino arreflexo, eles tendem a constipar. Por quê? Porque vai impactando as fezes. Como as fezes demoram muito para atravessar o colo, ela impacta. Fica parada, vai formando as bolinhas, e isso vai dilatando a ampola retal. Então, a ampola retal, que era para ficar estreitinha, ela fica grande. Esse é o maior problema do intestino neurogênico. Aí você começa a ter problema na bexiga, problema de contração vesical involuntária, problema de infecção urinária. Você tanto tem infecção urinária por incontinência, como você tem infecção urinária por translocação bacteriana. Já vi várias pessoas me relatando exatamente isso. Acabou tendo o intestino acabou gerando a infecção urinária. Já me relataram alguns casos assim também. Principalmente também, talvez tenha relação com a cirurgia, a operação vesical também tem uma relação, porque às vezes aproveita um pedaço do intestino para fazer essa nova bexiga,
Eu não sei se tem, mas não sei exatamente se tem essa relação, Não. mas eu ouvi. Não, Nesse esse sentido. intestino que tira para fazer bexiga é intestino delgado e não vai dar infecção urinária. Então, tá aí, outro aprendizado pra gente. É. Bom, então, está entendido como é que funciona. Então, o nosso intestino é um rio que passa pela nossa vida em um dia. O intestino neurogênico passa em média, ele gasta em média 5 dias. O ideal é que ele passe todo dia em um dia. Uhum. Então, o que você vai fazer? Você vai tratar esse intestino. O primeiro tratamento para o intestino neurogênico é dieta. Leite materno e depois alimentação saudável. Uhum. O segundo tratamento para o intestino neurogênico é treinamento de toalete. Comece a fazer o treinamento de toalete com seus filhos com 2, 3 anos. Dê alimentação saudável, forneça a quantidade de água que ele precisa e faça o treinamento de toalete. Como é que faz o treinamento de toalete? Todos os dias, depois do almoço e do jantar, pelo menos, coloque as crianças sentadas no penico, porque o pezinho dela tem que estar apoiado no chão, a perninha tem que estar aberta, então tira a fralda, tira a calcinha ou tira a cueca, põe a criança sentada no penico, com as perninhas abertas, mais ou menos 5 minutos, 10 minutos depois da refeição, e deixe lá 5 minutos que ele fique. Uhum. Isso ajuda a formar hábito intestinal. Está fazendo isso, está tomando água, a dieta está certa, e mesmo assim essa criança está tendo constipação. As incontinências urinárias, intestinais, elas estão relacionadas à constipação. Certo? Porque normalmente fica tudo endurecido e vai escapando ou passa um líquido por fora assim, do intestino e sai como se fosse um líquido. Então, assim, a incontinência está relacionada com constipação. Aí você já fez a dieta, está fazendo o treinamento e a criança continua constipada, saindo bolinha e tudo mais. Uhum. Apesar da irrigação transanal existir desde os anos 80, sempre existiu irrigação transanal. Os europeus, muitos usam irrigação transanal sem ter nada, só para ficar com o intestino limpo. Uhum. Aí o que acontece? O tabu em relação à irrigação transanal é tão grande, o tabu em relação ao escape fecal é tão grande, mas é tão grande que às vezes as mães não falam nem para o médico que a criança fica perdendo cocô. Mamãe, todas as vezes que você for em qualquer médico, no pediatra, no neuro, no urologista pediátrico, no gastro, na nefro, já chega, a primeira coisa que você vai falar para ele a partir de hoje, olha, meu filho está perdendo cocô, eu quero que ele fique seco. Simples assim. Simples assim. Qualquer médico pode indicar irrigação transanal. É óbvio que se puder ir num gastropediatra, maravilhoso. Por quê? Porque o próximo passo do tratamento, gente, é o laxativo. Uhum. Então, você vai tomar medicação. Aí você tem 3 tipos de medicamento que você pode usar, que normalmente os gastro usam. O primeiro é o laxante osmótico. O que é o laxante osmótico? É o laxante que vai diluir as fezes. Uhum. Por exemplo, o PEG é um exemplo de laxante osmótico. A lactulose é um exemplo de laxante osmótico. Vai diluir as fezes, vai amolecer as fezes. Além disso, tem os laxantes que são os estimulantes. O laxante estimulante, ele vai estimular a contratilidade intestinal. Nos intestinos neurogênicos, raramente eles usam laxante estimulante, ou quando usa associado ao PEC, porque como esse movimento está lento, então o laxante estimulante às vezes não consegue ter uma resposta satisfatória. E além disso, tem os laxantes lubrificantes, que é o caso do óleo mineral, que não pode dar para criança pequena, para quem tem problema de deglutição e nada disso. O óleo mineral ele não dilui as fezes, ele hidrata as fezes por fora. Então, está o bolo fecal aqui,
ele hidrata o bolo fecal por fora para ele deslizar dentro do intestino. Usou o laxativo. Aí o laxativo tem um problema. Se você dá pouco, endurece. Se você dá muito, perde. Fica muito líquido. Ajustar o laxativo é extremamente delicado. Quando uma criança entra num programa de laxativo, o ideal é que volte no médico a cada 15 dias, para poder ir ajustando. Esse ajuste tem que ser muito próximo, sabe? Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, vê o tanto de água que está tomando, para ajustar totalmente esse laxativo. Ajustou o laxativo, mesmo assim a criança está perdendo. Aí sim vai ter indicação para irrigação transanal. Então, a irrigação transanal, ela não é a primeira alternativa, ela é uma das alternativas. Para mim, eu acho fantástico a irrigação transanal. Acho fantástico. Mas é aí que a irrigação transanal vai entrar. E o que é irrigação transanal? A irrigação transanal é nada mais, nada menos que a lavagem intestinal feita de baixo para cima, ou seja, feito pelo ânus. Então, assim, você pode... É só isso. Quais os nomes... Por que irrigação transanal? Porque na Europa e nos Estados Unidos existem vários equipamentos para fazer irrigação transanal. Na Europa, principalmente, os adultos, a grande maioria dos adultos na Europa que tem incontinência fecal por intestino neurogênico fazem irrigação transanal. Hoje em dia, tem equipamento para fazer irrigação transanal, gente, eletrônico, que você controla como se fosse um controle, sabe? Um controle do ar-condicionado. Até parece. O nome da empresa que fabrica é a Navina, é uma empresa dinamarquesa. Então, assim, já tem aparelho de irrigação transanal, gente, com controle remoto. E como é que funciona a irrigação transanal? Como é que ela foi criada? Tem tipo de um pote, certo? Nesse pote tem água. Aí sai um caninho desse pote e entra numa bolsinha, certo? Essa bolsinha tem 2 mecanismos valvulares. Um para entrar água e outro para você bombear essa água para o ânus. No ânus tem uma sonda que você vai colocar. Essa sonda tem um balão na ponta. Você vai encher esse balão para a água não voltar. Principalmente para quem tem relaxamento do esfíncter. Se você puser a água ali, ela vai escorrer por fora. Sim. Então, você insufla esse balão, insufla a água lá dentro, depois você isso sentado na privada, você desinsufla o balão e vai sair o cocô. Mas no Brasil a Anvisa não autorizou o uso de nenhum dispositivo para fazer irrigação transanal ainda. Em termos de irrigação transanal, só pedir para você repetir o nome da empresa, que o Gustavo ele não pegou, eu queria que você repetisse o nome da empresa que você citou, que fabrica o... Navina. Navina. É uma empresa dinamarquesa. Tá aí, Gustavo. Pode seguir. Então, assim, tem outros, tem da Coloplast, o Peristin da Coloplast, que é o mais conhecido no mercado, tem na Suécia, gente, tem muitos fabricantes de dispositivo para fazer irrigação transanal. Bom, só que, apesar de tudo isso, muita gente tem dificuldade de fazer com esses dispositivos mais sofisticados e tudo mais. Aí uma enfermeira norte-americana resolveu fazer irrigação transanal com o cone. O que é o cone, gente? O cone é isto aqui, ó. Para que serve o cone? Quando a pessoa tem uma colostomia, que é um estoma aberto, certo? No intestino, normalmente faz o estoma do lado esquerdo ou em cima. A pessoa vai pôr esse bico, esse cone, por isso ele chama cone, ele é de silicone, é molinho, ó, não machuca nada, ó, tá vendo?
vai pôr esse bico aqui, e aqui, isto aqui vai ser ligado numa bolsa. Essa bolsa, dá para você ver a quantidade de água, ela tem um termômetro para você ter certeza, garantir a temperatura da água. Uhum. Além disso, ela tem um mecanismo valvular, certo? Que você vai colocar a água aqui, vai pendurar mais ou menos 1 metro para cima do paciente, certo? Uhum. Certo. Aí você vai colocar o cone, vai segurar o cone, aqui está o ânus, então você vai pôr o cone, vai segurar o cone para não voltar a água. Com a outra mão, você abre o mecanismo valvular, a água vai descer. Em 1 minutinho a água desce. Rapidão. Rapidão. A água desceu, você vai... você tira o cone, vai ficar lá sentado mais ou menos uns 15 minutos por aí, 15, 20 minutos, sai do banheiro, toma um banho, faz a higiene íntima e pronto. Rapidão. Simples, rápido e fácil. Aí, mesmo com cone enema, você ainda tem alguns riscos de perder fezes. Aí você vai para uma natação, você vai num casamento, e nesses dias teu intestino está muito bom, você comeu muito chocolate, aí você quer ter uma segurança a mais. Aí você tem o plug anal. O que é um plug anal? Olha, gente, é isso aqui, ó. Parece um OB. Parece um NODS, parece um OB, certo? Esse plug anal, você vai pôr ele dentro da ampola retal, entendeu? Você vai pôr ele aqui dentro e deixa o rabicho para fora, tá bom? O que vai acontecer com ele? Olha, eu trouxe um copo d'água para mostrar para vocês. Quando ele entra em contato com a água do intestino, da umidade mesmo, da cavidade, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai inchando, ó. Ele expande e vai inchando. Eu vou tirando. Ele expande, ele forma um cálice. Eu vou acabar de abrir ele para vocês verem, tá? Ele expande, ele forma um cálice, ó, tá vendo? Meu dedo aqui. Ele forma um cálice, então ele vai segurar as fezes, ele não deixa as fezes sair. Muito bom. Isso funciona maravilhosamente bem no intestino neurogênico reflexo. No intestino neurogênico a reflexo, se o volume de fezes for muito grande, ele não funciona, ele sai. Mas, se você estiver fazendo irrigação, você não está com fezes acumulada, nada, ele também ajuda muito. É uma segurança a mais, é um plus a mais. Sim. A segurança é sempre bom, ainda mais essa parte do intestino, porque eu vi alguém comentando aí atrás que se soubesse disso, se utilizasse isso antes no filho, talvez eu tivesse passado por algumas situações meio constrangedoras na escola, que eu acho que uma das piores fases para quem tem mielo é criança, porque acho que não entende muito bem o que está acontecendo, aí acaba tendo as perdas na escola e é constrangedor mesmo, né? Gente, não é criança, é cocô. Cocô fede. Criança, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é perder fezes. Eu vou contar uma história para vocês. Eu treinei uma moça de 18, 19 anos. Ela tinha epilepsia. E ela tinha intestino neurogênico por causa da epilepsia. Então, todo final de semana, ela ia para o hospital para fazer enteroclisma, que é um tipo de lavagem intestinal feito gota a gota com o paciente dentro do hospital, porque pode dar reflexo vagal, não pode fazer em casa, em domicílio. Então, ela ia para o hospital aos sábados, ficava lá até domingo, todo final de semana, ela e a mãe iam para o hospital para fazer irrigação, porque ela não conseguia evacuar.
Aí acabou que o pessoal viu essa menina sofrendo lá, ela já era adulta, eu trabalhava na época na gastropediatria do Hospital São Paulo, os residentes que viram. Aí falaram com a professora Soraya, professora, tem uma menina assim, assim, assado, vamos tentar fazer irrigação nela, vamos ajudar. A professora, claro, se a Maria José resolve topar, eu falei, imagina, pode trazer. Levaram a menina, eu treinei ela para fazer irrigação transanal. Gente, esta menina, até hoje, fiquei amiga dela e da mãe. Vocês não têm noção o que mudou a vida dessa garota. Hoje ela trabalha, ela tem menos crise convulsiva, porque todo aquele estresse que ela tinha acabou. Então, assim, essa menina voltou a ter vida. Isso é muito importante. E para ela ficar no hospital fazendo aquela irrigação, imagina, uma moça ficar deitada numa cama do pronto-socorro, certo? Fazendo lavagem intestinal com várias outras camas, né? Próximas, sentindo aquele cheiro o tempo todo. Imagina o quanto de constrangimento e de sofrimento essa menina passou. E o bullying é natural. Vocês querem ver um bullying fácil? Toda mãe que tem uma criança que tem intestino neurogênico já passou por isso. Vai numa festa de aniversário do primo. Aí tá a criançada brincando, todo mundo comendo churrasco, aí chega a cunhada e fala assim, ô fulana, eu acho que o fulano fez cocô, porque tá cheirando. Gente, isso, gente, é uma dor no coração de uma mãe que vocês não têm noção. É assustador. Então, assim, e só tem uma coisa para ser feita, cuidar do intestino neurogênico. A criança não precisa ficar perdendo. O adulto, hoje em dia, não precisa perder, não precisa ter episódios de escape. Quando que a gente considera que o intestino é incontinente? Se ele tiver um episódio de escape por mês, já é considerado intestino incontinente. Vamos saber desse parâmetro. Mesmo que seja um, né? Já conta e já impacta muita coisa. Mesmo que seja um, ele já vai causar constrangimento. E o intestino neurogênico, ele limita muito a pessoa, limita a criança viajar com um grupo de escola, ele limita muito. O intestino neurogênico é, para mim, a pior coisa que tem. Para mim também. Então vai atrás. Aí, tá vendo? Vai atrás para tratar. No você até tenta controlar com alimentação, principalmente com atividade física, mas ainda assim não tem a regularidade que poderia ter. Às vezes acontece, perde também, mas é aquela coisa, é rara, mas acontece de todo jeito, incomoda, né? É bem chatinho. Porque, olha, a pessoa com mielo, a sensibilidade é um pouco diminuída com relação ao intestino. Então, às vezes, esse paciente não tem tanta cólica. Ele tem cólica se ele tomar aqueles laxativos para limpar tudo de uma vez, essas coisas. Mas as pessoas, gente, a irrigação transanal é usada em uma série de outras patologias. No caso da epilepsia, por exemplo, o paciente tem muita cólica por causa do intestino preso. Não consegue comer direito. No caso da anomalia anorretal, que tem o prolapso, que muita gente pergunta, o que é o prolapso, gente? O prolapso é quando parte da mucosa do intestino sai para fora do ânus, ou ela está exposta. Por que faz isso? Por causa da força e do esforço para fazer cocô. Aí quando você faz a irrigação transanal, tem muita criança, eu já treinei várias crianças para fazer irrigação transanal com anomalia no retal, tem muitas crianças que esse prolapso some, porque quando você esvazia o intestino corretamente, lembra que eu falei que o intestino fica dilatado? Essa dilatação, gente, diminui, ela volta. O intestino volta. E se a criança tiver uma boa prensa abdominal, ou até um adulto tiver uma boa prensa abdominal, ele consegue, inclusive, evacuar sem a irrigação. Tem muitos adolescentes, principalmente, que eu treinei e consegue evacuar, faz irrigação uma vez por semana, depois evacua com treinamento de toalete, 5 minutinhos depois do almoço, depois do jantar.
Existem muita forma de ajudar no intestino neurogênico. É que é uma coisa que a maioria dos médicos, principalmente, não abordam e as mães deixam passar. Uhum. Tem bastante gente falando aqui que fez treinamento com você. A Júlia está falando do Tonton, que ela aprendeu a fazer lavagem com você e ela faz dias intercalados e consegue deixar ele até sem fralda ou de cueca de desfraude depois da irrigação. Também já vi algumas pessoas lá para cima comentando que já passaram com você, já aprenderam a fazer com vocês, mandando abraço e tal. Então tem... Você já treinou muita gente, né? A gente já falou isso na outra live, mas eu já treinei perdeu as contas. Muita gente, eu já treinei muita gente. Ainda bem que você E o intestino neurogênico, por exemplo, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, não precisa da prescrição de um médico. Uhum. Certo? O enfermeiro pode indicar e treinar. No Brasil, não existe legislação. Então, assim, nem que pode, nem que não pode. O que eu faço? Tem muitos adultos que me procuram, eu treino o adulto. Quando é criança, gente, eu peço para levar no médico. Se puder, leva no gastropediatra. Se não puder, leva no pediatra alguém para avaliar. Porque a irrigação transanal também tem contraindicação. Certo? Se essa criança tiver uma colite ulcerativa, ou ela tiver algum outro problema intestinal, ela não pode fazer irrigação. Então, assim, eu tenho medo, eu não gosto de, sabe? Eu Sim. gosto que tenha uma indicação do médico, tudo, eu me sinto mais segura. Apesar da legislação não especificar, porque no Brasil é uma coisa nova, aqui. Porque fora daqui está todo mundo fazendo irrigação transanal. Tem coisas que chegam um pouco depois pra gente, ou como você falou, não tem regulamentação, então também não tem às vezes as pessoas não têm acesso a essa informação, né? Tem isso também. A maioria dos médicos, inclusive gastros, nunca ouviram falar. Uhum. Gente, ninguém liga para o intestino neurogênico. Nem os pacientes ligam para o intestino neurogênico. Você quer ver muito mais com infecção urinária do que com o intestino, por exemplo, né? Na live que nós fizemos sobre bexiga neurogênica, tinha mais de 100 pessoas nessa hora. Uhum. Só tem 50 pessoas. A própria pessoa, a própria família não liga para o intestino neurogênico. Se preocupa, tem tantas coisas para se preocupar. Você tem aquela neura, entre aspas, com a bexiga, ou com a questão motora, etc, etc, etc. A gente acaba negligenciando, entre aspas, o intestino, né? Pois é, se cuidar do intestino pode evitar muita infecção urinária. E como a gente falou na live com a doutora Soraya, o intestino é o segundo cérebro, né? Então, se o intestino não está bom, o psicológico afeta também. Exatamente. Então, tem essa questão também que é importante. Olha, se preocupem com o intestino de vocês ou dos seus filhos e filhas, porque é importante. É verdade. Maria José, lembra que você falou um tempo atrás, estava mencionando alguma coisa sobre o óleo mineral e tal? Você falou crianças pequenas não é recomendado. Qual idade, então, você considera a criança pequena que não seria recomendado o tal do óleo mineral? E já emendando, já aproveitando, o panema, ele tem a irrigação, ela tem indicação a partir de qual idade? O óleo mineral, ele tem um problema. Se a criança, por exemplo, tiver um problema tem 6 anos, mas tem um problema de deglutição, ela não pode tomar óleo mineral. Se ela tem 6 anos, tem um déficit cognitivo importante, não pode tomar óleo mineral. Por quê? O óleo mineral, se for para o lugar errado, for para o pulmão, vai dar uma pneumonia muito grave, que pode matar. Caramba! Então, não pode dar nem para crianças pequenininhas, óleo mineral tem que ser dado com segurança. Bom saber. Pode dar para crianças de 5, 6 anos, entendeu? Mas bebês não podem tomar óleo mineral. E criança que tem qualquer alteração mental, criança que tem problemas de deglutição, não pode tomar óleo mineral. Entendido. Eu sei. E a irrigação transanal, ela tem indicação... Desculpa, fala. Não, pode falar.
Não, tudo que você estava falando, aí eu faço a pergunta depois. Pode concluir. Eu sei que o óleo mineral é de graça, todo posto de saúde fornece, mas ele é perigoso para os pequenininhos. Então tá aí esse reforço, essa informação que é legal pra gente. Principalmente para quem tem crianças menores, né? Acho que é legal a gente reforçar isso. E sobre a indicação de idade da irrigação transanal, existe alguma idade que seja boa para começar, ou pode começar desde pequeno já, ou desde que se Não. identifique o intestino? Não. A partir do momento que identificar o intestino, a constipação, tem que procurar o médico, tem que tratar. Uhum. A criança até 2, 3 anos, gente, ela usa fralda, então não precisa fazer irrigação transanal. Uhum. Né? Ela vai usar fralda mesmo. Toda criança até 2, 3 anos faz cocô na fralda. A partir dessa, então, ela precisa tomar o laxativo para ela continuar fazendo cocô na fralda, para não ter dilatação do colo e tudo mais. A partir dos 3 anos, por aí, eu falo assim, eu só treino irrigação transanal depois que a criança consegue sentar na privada. Uhum. Então, esta é o foco. A criança precisa sentar para fazer irrigação transanal. Sim. Porque isso é feito dentro do banheiro, ela vai fazer cocô no banheiro. Entendi. Agora, se a criança tiver uma constipação refratária que não está resolvendo tudo mais, tem trabalhos que falam que pode fazer em crianças menores, certo? Aí tem outras técnicas para você usar em crianças menores. Entendi. Mas isso vai ser com indicação médica principalmente. Uhum. É isso. É importante, né? Sempre ter o parecer médico indicando o que é necessário fazer. Não é, vou fazer porque me deu vontade de fazer, eu acho que é bom, né? É bom você ter indicação. Não. Adulto, tudo bem, mas criança não, gente. Tem uma outra coisa que eu ia te perguntar. A irrigação transanal, ela serve para adultos também, né? Para a gente reforçar isso também. Serve para adulto. Então, a partir do momento que senta no vaso sanitário, pode fazer irrigação o resto da vida que não vai fazer mal. Hoje em dia, em muitas casas de idosos, gente, tem muito problema de constipação. Constipação funcional, sem ser neurogênico. E a irrigação transanal é totalmente indicada para eles. Eles têm problema de evacuar na fralda, de ficar assado e tudo mais. Então faz a irrigação transanal para não ter assadura, a dermatite por causa das fezes. Então a irrigação transanal ela pode ser indicada para qualquer pessoa que tenha problema de incontinência fecal e que não tenha doença de Crohn, intestino irritável. Tem a questão do Crohn também, que é lembrar, né? Os benefícios já acho que estão bem claros, né, pessoal? Mas se não tiver, a gente retoma, mas acho que está bem claro aí sobre a questão dos benefícios que a irrigação pode trazer para a gente. Maria José, estão perguntando sobre a quantidade de ml por quilo por peso, né? Tem essa relação? O que se usa para fazer irrigação transanal? A literatura recomenda o uso de água. Tem alguns serviços, muito pouco, usa soro fisiológico. Eu uso água. Todos os serviços, todos os pacientes que encaminham, eu uso água. Que água que você vai usar para fazer irrigação transanal? Eu chamo de água de chuveiro. Por que água de chuveiro? Porque é água de torneira, gente. Só que é água morna. Não pode fazer irrigação transanal com água fria. Tem que ter sempre água morna. Qual a temperatura da água? Toda mãe sabe. Temperatura da mamadeira. Temperatura do banho. Então, eu falo assim, a mesma temperatura que você põe a água para o seu filho tomar banho, você vai pôr dentro da bolsinha para fazer irrigação transanal. Quanto de água? Quando começou a fazer irrigação transanal, a irrigação surgiu principalmente porque ela podia possibilitar grandes volumes de água. Então, fazia com 1.500 ml em adulto, essas coisas, para limpar o intestino e ficar 3 dias, certo? Sem precisar fazer. A minha experiência é o contrário.
é com baixos volumes de água. Ou seja, você pode usar de 10 a 20 ml por quilo de peso. Eu começo de 10 para baixo. Eu nunca uso muito, porque é o seguinte, criança. A maioria dos meus pacientes é criança. Eu tenho adultos também, mas a grande maioria é criança. Gente, criança com mielo, sem mielo, com déficit motor, sem déficit motor, criança não para. Toda criança ela é elétrica por natureza. Se você usa muito volume, ela não aguenta ficar sentado na privada mais que 15 minutos. É verdade. Se você usa muito volume, você vai ter que ficar lá 40 minutos, 1 hora, certo? Até você limpar tudo aquilo. Aí, se você usa pouco volume, você vai limpar a ampola retal, pedacinho de sigmoide, e a criança vai brincar. Se você usa muito volume e sobra água lá dentro, ela vai ficar escapando, vai continuar escapando. Outra coisa que é muito comum acontecer, eu gosto de fazer, eu sempre oriento o paciente, faz à noite. Porque à noite a criança vai fazer o quê? Vai dormir, vai ficar quieta. Então ela vai ficar quieta, vai ficar relaxada, certo? Aí chegar no outro dia, o bolo fecal, as fezes que estavam lá, o bolo fecal que estava se formando, já está mais endurecido. Outra coisa importante, começou a fazer irrigação transanal, normalmente diminui drasticamente os laxativos. Porque para você conseguir continência com a irrigação transanal, você precisa que as fezes estejam consistentes. As fezes não podem estar amolecidas. Entendi. Até uma pergunta que eu ia fazer aqui. Para não perder. Até uma pergunta que eu já ia emendar aqui, já que você falou dessa questão das fezes amolecidas. Se a pessoa está com diarreia, por exemplo, não pode fazer irrigação então, né? Pode e deve. Ou pode? Ou pode e deve? Pode e deve. Pode e deve. Você vai limpar aquele intestino, certo? Vai ficar um período sem diarreia. Pode e deve. Eu falo, às vezes, quando está muito, pode fazer até 2 vezes por dia, para você manter o seu intestino mais limpo possível, para você não ter assadura, não ter queimadura por causa das fezes. As fezes queimam, gente. Tá aí, então. Tá aí a mesma resposta para uma pergunta que fizeram para a gente. E frequência para fazer irrigação, Maria José? Você acabou de falar desse caso de, às vezes, faz irrigação com uma quantidade muito elevada de água para ficar 3 dias sem precisar no banheiro. Queria que você falasse sobre a questão da frequência. Eu não aconselho fazer, na minha experiência, eu não gosto de que fique muito tempo. No máximo, um dia sim, um dia não. As pessoas que são mais constipadas, que têm o intestino... Por exemplo, quem tem o intestino reflexo, ele consegue fazer um dia sim, um dia não, tranquilo, porque o esfíncter é fechadinho. Então, esse paciente, ele vai ter que fazer... Vai fazer irrigação na hora de limpar o intestino, ele vai ter que fazer um pouquinho de força para limpar. Certo? Aí limpou o intestino, aí ele pode fazer um dia sim, um dia não. Mas se ele tem, por exemplo, o intestino dele não é tão constipado e tudo mais, se ele fizer um dia sim, um dia não, ele vai perder. Entendido. Uma outra pergunta que mandaram aqui pra gente, pelo nosso grupo lá da imersão. Deixa eu só responder uma coisa aqui. Mas a MB tá aí, estava perguntando sobre a orientação de saber qual é o tipo de intestino neurogênico, porque a médica nunca falou isso do filho dela. Vai lá no meu consultório, que eu examino e explico tudo para ela. Gente. Mas é isso. Tem que examinar, porque, gente, isso aí é intestino neurogênico, você tem a manometria no retal. O que a manometria no retal ela vai te dar? O intestino neurogênico, ele vai de um polo até o outro. De cá está o reflexivo, de cá o arreflexo. Então, vai de A a Z. Gente, de A a Z tem muita letrinha. Entendeu? Então, o que você vai ter que fazer? Então, não é só esse ou só esse. Tem esse do meio. Então, quando
quando você faz anomalia, quando você faz a manometria no retal, o que você vai descobrir? Você vai descobrir se essa pessoa tem reflexo inibitório anal, certo? Uhum. Se o esfíncter externo dela, o esfíncter interno dela, se ele tem algum reflexo, alguma inervação. Se ele tiver alguma inervação, algum reflexo, então o tratamento é um. Se ele não tiver, o tratamento é o outro. Uhum. Só que a manometria no retal, assim como ninguém cuida de intestino neurogênico, a manometria no retal, a maioria das pessoas nem sabe que existe esse exame. São pouquíssimos centros que faz. É um exame extremamente delicado. Ele é totalmente avaliador dependente, certo? Se quem estiver fazendo não souber fazer, não vai descobrir nada. Então, assim, quando eu vou conversar com a mãe, a gente vai colher uma história clínica, desde que ele nasceu, como é que eram os primeiros dias, como é que ele evacuava, como é que foi isso, como é que foi depois que parou de mamar no peito, como é que foi com a introdução, como é que está as fezes hoje, quantas vezes perde, qual a característica das fezes, qual a cor das fezes, as fezes parecem um pelinho cinza, uma bolinha de pelo cinza, as fezes são marrom, são amareladas. Então, tudo isso vai nos fornecer condições para a gente definir mais ou menos como é que funciona aquele intestino. Certo. E só para lembrar, a gente também teve uma live sobre intestino com a doutora Soraya, então dá para assistir lá também. Tá no meu feed, também tá no YouTube, que eu estou subindo os vídeos lá também, então dá para assistir para entender ainda em mais detalhes essa questão do intestino. Se quiserem saber mais sobre. A Ana Paula está perguntando sobre o tempo por conta da velocidade do líquido entrar na irrigação. Você pode explicar isso, Maria? O tempo vai variar de criança para criança. Se é uma criança que tem cólica intestinal e tudo mais, se a gente fizer muito rápido, ele vai ter cólica. Certo? Se você põe muito volume, vai ter cólica. Então, assim, se o intestino está muito impactado, essa água não vai. Então, assim, cada caso é um caso. Normalmente está tudo ok, você pode abrir o dispositivo e deixar ir rápido, vai em 1, 2 minutos. Mas se não tiver tudo ok, a avaliação tem que ser individualizada. Sim. Não serve para todo mundo. A gente vem batendo na tecla desde lá do começo, o famoso cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mielo, criança que tem intestino neurogênico, tem bexiga neurogênica, é única. Mesmo, por exemplo, a criança tem a bexiga assim e o intestino é parecido. Mas não é todos. Sim. E cada um tem a sua frequência, tem o seu modo de funcionar melhor, tem, enfim, várias particularidades muito específicas de cada um. Uma outra pergunta que mandaram pra gente, Maria José, qual que é a melhor forma para você higienizar o cone? Só com água e sabão? Como você falou lá atrás, a questão do CAT, que água e sabão limpa tudo? Água e sabão só não lava a língua. A melhor forma é água e sabão, gente. E tem um detalhe importante. Mantenha o cone sempre limpinho. Mantenha o cone sempre limpinho e seco. Certo. Lavou, seca ele, deixa lá numa caixinha no banheiro, não sei o que é melhor. Lava com água quente, água fria? Água de torneira. Porque vai fazer no banheiro, lava na pia do banheiro. Ok, tá respondido. Quanto mais fácil tempo dura o cone? Também não tem nenhuma literatura. Aliás, o cone, gente, você não consegue nem pegar no posto de saúde para criança, porque não é padronizado no Brasil. Então, por isso que a gente chama de irrigação transanal adaptada, porque é uma adaptação, certo? Porque não é nem padronizado. Então, assim, aí o pessoal fala, de quanto tempo tem que trocar? Tem paciente que eu conheço que está com cone há 5 anos. Caramba. Certo? Porque a bolsinha custa 200 e poucos reais, o cone custa 65. Aqui em São Paulo tem lugar que vende separado. Então, assim, se tiver cuidado, dura muito tempo. Bom saber. Então,
A maioria dos pacientes fica com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não tem problema nenhum, gente. É água, vai lavar. Você não lava cueca e usa de novo? O princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo. A Júlia está pedindo para você mostrar o cone aí, novamente. Você tá com ele ainda? O cone, material. Esse é o cone. Ele é um material de silicone, ele é bem molinho, tá bom? Aí, quando for pôr o cone, pega com essa mão, nessa posição, e vai pôr assim no ânus, ó. Aí não vai deixar vazar. Certo. Certo, vai jogar lá em cima, não vai deixar vazar. E essa é a bolsinha, a única que tem no Brasil é da Coloplast. Não tem de outra marca. Eu não sei se a Bebral fabrica. Os cateteres hidrofílicos fabrica. A coisa antigamente tinha da Hollister. Eu gostava dela, que ela tinha uma escovinha para lavar o cone. Pode comprar, gente. Sabe aquela escovinha fininha de lavar mamadeira, bico, essas coisas? Pode comprar uma para lavar o cone, porque às vezes fica cocôzinho aqui, ó. Vai manter ele sempre limpinho. Boa. Não passe álcool, não use nada irritante, senão o cone resseca, quebra. Bom saber. E essa bolsa, além de ter o volume, ela ainda tem o termômetro, certo? Em criança pequena, por exemplo, que você usa 200 ml, ele nem chega aqui, mas a gente não tem outra bolsa. Esse material, como a Francine falou aqui agora há pouco, vai o que tem. Uso que está disponível, né? Esse material está disponível no SUS para pacientes colostomizados adultos. Ele não está disponível para criança. Vale a pena comprar, porque dura uma eternidade se cuidar. Bom saber, bom saber. A Miri está falando que lá em Portugal tem da Bebral, que você mencionou, que tem o cone deles. A Francine falando que ela... Eu não sei se ela tem no Brasil, se ela está vendendo, se ela está comerciando, porque a Hollister não está mais comercializando o cone no Brasil. Entendi. Então pararam de vender para cá, né? A Francine falando que ela usava água sanitária para lavar o cone. Ela aprendeu agora que não precisa. Que água e sabão já é suficiente. Água e sabão. Eu recomendo que não use nada. Enxague bem com água, sabãozinho. Compre aquela escovinha macia para você lavar na pontinha dele, caso fique sujo com fezes aqui. Certo, só isso. E está resolvido. Maria José, quem ensina a fazer essa técnica é somente uma enfermeira estomaterapeuta? Não, qualquer profissional pode ensinar. As estomaterapeutas, gente, são mais preparadas, porque elas estudam incontinência fecal, entendeu? Então, assim, elas estão muito mais preparadas que a maioria dos enfermeiros, que é uma especialização. A estomaterapia, o enfermeiro faz uma especialização para cuidar de incontinências, feridas. Então, eles estão mais preparados. Mas qualquer enfermeiro pode ensinar. Certo. O que diferencia quem treina ou não é conhecimento de intestino neurogênico. Por quê? Gente, você não vai fazer irrigação e a partir de manhã tá tudo lindo, maravilhoso. Não é assim. Às vezes... Nada milagroso, né? Oi? Não existe milagre, né? Não é uma varinha mágica. Às vezes eu levo 2, 3 meses para ajustar o volume, porque você tem que ajustar o volume com o laxativo. Então, assim, você tem que estar em contato direto com o paciente para ir fazendo esses ajustes. Sim. Importante você ressaltar isso, que acho que é fundamental mesmo você acompanhar o processo para tentar ajustar exatamente. É importante procurar um profissional para treinagem. Não vai fazendo de qualquer jeito, não. Vamos fazer direitinho, que começou direitinho, segue direitinho, né? Segue direitinho. A Francine está falando aqui, não sei se perdi o começo, mas a irrigação pode causar algum dano ao intestino no futuro? Nenhum dano, só causa benefício.
Tá aí. Não tem efeito colateral. O efeito colateral é usar volume muito grande, ter cólica por causa disso e tudo mais. Mas se usar a dose certa, você não vai ter cólica, não vai ter nada. Tá aí, então. Uma outra pergunta que veio, outra coisa. Se ela pode piorar a incontinência. Não, né? Muito pelo contrário. Não. O que piora a incontinência por exemplo, eventualmente, mesmo uma pessoa que tem intestino neurogênico, se ela faz a irrigação transanal, por exemplo, todo dia, e ela tiver uma diarreia, como qualquer um de nós pode ter, certo? Ela pode passar um apuro. Sim. Mas isso é uma situação eventual. A irrigação não piora a incontinência. O que acontece é que muitas vezes a criança está tomando uma dose de um laxativo osmótico, começa a fazer irrigação e mantém a mesma dose. Aí fica perdendo. Aí não é irrigação. Aí tem que diminuir o laxativo osmótico. A irrigação só vai funcionar se as fezes estiverem consistentes. Na diarreia você faz para limpar, mas não vai garantir a continência. Entendido. Uma outra pergunta que veio aqui, não lembro o nome da pessoa. Por que quando eu faço a irrigação, eu fico com a sensação de que ainda tem água na minha barriga? Ela deve usar um volume de líquido muito alto. Então. Aí não sai tudo e fica pouco tempo lá, não sai tudo. Eu não gosto de volume alto, eu gosto de volume baixo. Começar devagarinho. Como estava falando um pouquinho atrás, 10 ml por quilo de peso, né? De peso. Eu uso normalmente de 10 para baixo. Então, no máximo 10, na verdade, né? Eu tenho usado aí no máximo 10. Tem alguns pacientes meus que usam um pouquinho mais. Então tá aí. Vi que o Zete acabou de entrar. Boa noite, Zete. Lembrando que ele também estará na imersão conosco no próximo dia 29. Eu sou São Paulina. Olha aí! Torci muito pro Zete, nossa. Torço ainda, sempre. A pessoa é muito fantástica, uma pessoa incrível, muito gente boa. Estive com ele recentemente, foi surreal conhecê-lo. Coisas que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida. Não sou São Paulino, admito, mas cara, foi incrível conhecê-lo e saber um pouquinho da história dele. E ele vai dividir com a gente na semana que vem. Um abraço para vocês, Ed, para sua família também. Daiana, o cone anal que você diz é o como chama? Você estava falando, Maria José? Fugiu o nome? Cone anal ou plug? Plug. É isso que você está falando, Daiane? Esse é o plug anal. Ele ficando em contato com o intestino, deixa eu mostrar de novo, para quem não viu, porque isso aqui, gente, pode comprar uma caixinha em casa para situações especiais. Ele parece um OB, tem um rabicho, aí você vai colocar ele no ânus. Quando você coloca ele no ânus, ele vai entrar em contato com a umidade natural do intestino, ele vai dilatar. Essa taça é uma taça que eu quebrei domingo, é por isso que eu estou usando ela, porque não tem coragem. Olha aqui, gente. Aí ele abre lá dentro, ó. Então ele vai ficar assim dentro do ânus, ó. Vou mostrar assim. Aí vai ficar assim dentro do ânus, ó. Aí ele abre, isso aqui abre, e as fezes não vão sair. Não passa, né? Aí não passa. Certo? Passa. Certo. Uma outra pergunta que veio para cá, você já respondeu, mas só para reforçar, a pergunta diz assim: a irrigação é indicada para quem tem incontinência só quando as fezes estão líquidas e sem perdas frequentes? É indicada. Normalmente, as fezes líquidas na incontinência não quer dizer que não tem constipação. Às vezes, as fezes estão líquidas embaixo, mas lá em cima está cheio de bolinha de fezes. Então, fezes líquidas na mielo não é sinal de não ter constipação. Bom a gente ficar atento com isso também, né? Porque
Às vezes pensa que não, mas... Antigamente, a gastro chamava de soiling, que era esse escape de fezes líquidas por fora. Uhum. E hoje em dia não usa mais, usa o termo incontinência fecal mesmo. Legal. Uma pergunta que veio da Adélia, que está sempre acompanhando a gente aqui na imersão, ela pergunta do filho dela tomar PEG uma vez por semana, para não ficar tendo perdas na escola. Ele pode fazer a irrigação transanal mesmo tomando PEG? Pode fazer, mas pega uma vez por semana, tá errado. Ou toma dose, o PEG tem que tomar todos os dias, no mesmo horário. Cada grama de PEG tem que ser diluído em 10 ml de água, no mínimo. Uhum. E tem que tomar todo PEG. Todos os dias, no mesmo horário, cada grama tem que ser diluído em 10 ml de água. Então, usar uma vez por semana já está errado. Tá. O difícil é ajustar a dose. Qual a dose que vai tomar todos os dias? Porque o PEG vai diluir as fezes. Para diluir as fezes sem deixar a pessoa incontinente. Esse ajuste é um ajuste delicado e o médico que se propõe a prescrever normalmente, o gastropediatra, normalmente eles veem essas crianças a cada 15 dias. Esse processo, gente, tem que estar muito próximo. Por isso que ninguém gosta de tratar intestino neurogênico, porque você tem que estar ali, do lado, presente. Sônia Soares falando aqui eu misturo no iogurte. O PEG? É isso que você mistura no iogurte? Pode misturar no iogurte, mas desde que ela respeite o volume. Para cada 1 grama tem que ter 10 ml de iogurte. Ou então ele toma iogurte, depois toma um copo de água. E aí segue, né? Maria José, a irrigação transanal, ela pode baixar a imunidade por conta de perda das bactérias boas que estão no intestino? De jeito nenhum, pelo contrário, ela vai melhorar. Criança constipada, gente, qualquer pessoa constipada, ela é irritada, ela é mal-humorada, ela tem problema de ganho de peso, ela tem maior chance de ter infecção urinária, tem maior chance de ter contrações vesicais. Então, quando você limpa isso, nosso intestino, gente, tem 2 quilos de bactéria. 2 quilos de bactéria. Então, 2 quilos de nós somos bactérias. 2 quilos de nós é bactéria. Caramba. Então, assim, imagina, você vai tirar um pedacinho ali de cocô. É até bom, vai tirar a sujeira. As que já estão ali envelhecidas. Até a Francine lembrou aqui que a doutora Soraya, foi você mesmo, não lembro, que lembrou da história do enfesado, né? Que tem essa relação enfesado. O enfesado vem de fezes. A origem. Não, confesso que eu fui me atentar realmente a isso depois dessa fala que rolou numa live aí. Shirley Joyce está perguntando, a vaselina prejudica o intestino? É essa pergunta? Não. Você pode usar, gente, ó. O cone vai entrar no ânus, certo? Você pode usar vaselina, glicerina, óleo Johnson, óleo de cozinha, azeite, manteiga. Pode usar sabão líquido. Oi? Lidocaína também? Não. Não, vamos saber. Tem muitos estudos, tem inclusive um estudo de Minas Gerais, que ele recomenda o uso da lidocaína. Nós não recomendamos o uso da lidocaína. Por quê? Existe a lidocaína sem vasoconstritor e tudo mais, que é o caso da lidocaína que usa para poder fazer cateterismo vesical. Só que a mucosa da uretra, ela não absorve líquido. Por que quando a criança está com uma febre muito alta, ao invés do médico dar um remédio via oral, ele põe um supositório? Porque a mucosa do intestino absorve rápido. A temperatura do ânus
do reto é mais alta que a temperatura do corpo, essa absorção é rápida. Então, você vai usar a lidocaína todos os dias no intestino. Entendi. Então, a gente recomenda o mais prático, para mim, é o sabonete líquido. Porque tem que usar para deslizar. Sim. É o mesmo princípio de usar a lidocaína na sonda, né? Para ajudar realmente a introduzir sem machucar, sem nada, né? Não, o importante ali é só deslizar. Só deslizar. Outra coisa importante, tem muita gente que é constipada, que tem fissura anal. O que é fissura anal? Como a pessoa é muito constipada, as fezes são muito endurecidas e engrossadas, são fezes grossas, faz muita força para evacuar. Esse é outro erro. Ninguém deve fazer força para evacuar. Se você faz força para evacuar, é sinal que você tem algum grau de constipação. Então, a parede do ânus aqui assim, gente, fica tudo rachada. Chega a sangrar. Não deixa acontecer isso, por favor, leva no médico, comece a fazer um tratamento com laxativo. Se for o caso, comece a fazer irrigação transanal, procure ajuda. Uhum. Que isso aí aumenta a incidência de infecção e tudo mais. Então, E tem criança que sente muita dor, mesmo tendo intestino neurogênico, sente muita dor para evacuar. Uhum. Bem chatinho mesmo às vezes, né? Vem uma pergunta sobre o plug anal que eu tinha visto aqui em cima. Se tem diferença de tamanho do plug para criança e para adulto? Tem dois tamanhos, 35 e 45, mas pode usar qualquer um dos dois, tanto na criança quanto no adulto. Mesmo nas crianças, a gente tem usado 45 sem problema nenhum. Ele vem com um lubrificante hidrossolúvel que a gente passa aqui, ó, certo? E para colocar no ânus. Uhum. Então, assim, isso aqui é pequenininho, é do tamanho de um dedo. O médico, quando vai fazer exame, não toca o ânus com o dedo? Uhum. Então, isso aqui é do tamanho de um dedo, ó, tá vendo? Sim, tô vendo. É do tamanho de um OB mesmo. Francine está falando, cara, que live perfeita, vou compartilhar nos grupos. Compartilhem, gente, ajudem a espalhar essa informação, porque como a Maria José disse lá atrás, na live de bexiga neurogênica, isso aqui explodiu, bombou, tinha muita gente, hoje, óbvio, tem bastante gente aqui, mas não tem a mesma quantidade que tinha na questão da bexiga. Então é importante, quanto mais gente puder compartilhar a live por aí para ajudar a espalhar, e essas informações que estão sendo faladas aqui chegar para mais gente, é muito importante, porque o intestino é coisa séria, como a gente já botou na tecla, é um pouco negligenciado em relação à bexiga, por exemplo, então quem puder ajudar a espalhar aí. Negligenciado, não é pouco não, o intestino é muito negligenciado. E o que é pior, todo mundo acha que entende que sabe. Aí vai fazendo um monte de besteira, aí dá tudo errado, aí fica frustrado. Uhum. Então, indo para o finalzinho já, só mais uma pergunta que eu acho que você já respondeu, mas só para retomar, duas, na verdade. A idade que se pode usar o cone, a Júlia perguntou, acho que você já falou lá atrás, mas só para retomar, para ter essa informação novamente aqui para quem pode ter perdido. E a Riane perguntando se pode usar o plug todo dia. Pode usar o plug todo dia, o plug pode ficar durante 12 horas, certo? A durabilidade dele, né, normalmente é de 12 horas, pode usar todo dia. E tanto o plug quanto a irrigação, eu recomendo que inicie a partir do momento que a criança senta no vaso sanitário. Okay. Então, tem criança, eu já treinei crianças, gente, muito menores, porque precisava. Então, situações específicas. Mas, normalmente, a maioria com 2 anos e meio, 3, 4 anos, que não tem uma boa resposta, e a mãe quer que fique seco, e eu acho que tem que querer que fique seco mesmo. Sim. Então, pode fazer a irrigação transanal. Certo, então. Tem gente pedindo, a Miriam está pedindo para você ir para Portugal para treinar o pessoal de lá, Maria José. Tem bastante gente
falando também da live, tá gostando bastante, tá aprendendo bastante, mas te convidaram para Portugal. Pois é, olha, eu estou indo para Portugal. Eu não conheço Portugal. Ana Paula dizendo que aprendeu muito. Uma outra pergunta que eu vi lá atrás é se você orienta, se você dá o treinamento tanto do CAT quanto da irrigação online, ou se tem que ser presencial, como chegar em você? A irrigação, a maioria dos pacientes eu consigo fazer online. Uhum. Assim, é claro que com a colaboração da mãe, entendeu? Mas a maioria eu faço online. Então dá para fazer online se quiser. Porque, assim, eu não vou fazer a irrigação, por exemplo, no consultório. Então, eu vou capacitar a mãe para ela fazer. O método de treinamento meu é um método assim, eu vou orientar e a mãe vai devolver a técnica para mim. Legal. Então, assim, então eu vou fazer toda a orientação. Então, a maioria dos pacientes que fazem a irrigação transanal, tem muitos que eu treinei presencialmente, claro, mas tem muitos que eu faço online. Legal, legal. Boa noite, Cibele. Tudo bem por aí? Então você atende... a Thaís está perguntando. Então você atende online para chegar em você, ou te chama agora no Instagram, ou WhatsApp também, né? WhatsApp é mais fácil. No meu Instagram tem meu WhatsApp, é mais fácil. Não tem problema, pode falar no Instagram, mas eu sou daquelas pessoas antigas, sabe? Tão mais fácil o telefone. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Bom, é isso, gente. A gente está encerrando por aqui. Se tiverem mais alguma pergunta, já mandem para nós. Mas acho que já esgotamos todas as perguntas que nós tínhamos. Se você quiser reforçar alguma coisa, Maria José, fica à vontade. Dos benefícios da irrigação, sobre a importância de se fazer e como ela pode mudar a vida de quem tem intestino neurogênico, independente da idade. Os benefícios da irrigação são todos. É a melhor coisa do mundo a criança ficar com a fralda seca sem perder fezes. É muito bom para criança, para adulto, para qualquer pessoa. Só que tem algumas pessoas que mesmo com a irrigação não conseguem, sabe, com laxativo, com dieta, com água, irrigação, e ainda não consegue controlar o intestino neurogênico. Aí o que vai fazer? Cirurgia. Qual é, para mim, o maior problema da irrigação? Tem muitas crianças, muitos adolescentes que não conseguem fazer irrigação sozinha, depende de um cuidador. Aí, nesse caso, por exemplo, pode fazer a cirurgia, porque a cirurgia vai fazer um estômago continente do lado esquerdo, certo? E a pessoa consegue fazer sozinha. Então, assim, tudo tem sua aplicação. A irrigação é fantástica. Muda completamente a qualidade de vida, inclusive da família. É muito bom. Todos, assim, os pacientes que eu já treinei, tem paciente que dá muito trabalho para a gente conseguir, mas eu não desisto nunca. Persistência sempre. Eu sou persistente sempre, porque é possível. Agora, tem paciente que chega uma hora que a gente vê que realmente não tem condição, certo? Aí, esses dias mesmo, teve há pouco tempo uma garota que já tinha feito tudo, fez a irrigação, fez a cirurgia, está numa felicidade que vocês não têm ideia do tamanho, sabe? Está usando blusinha curta, barriguinha de fora. Olha aí. É uma gatinha super linda, então a barriga dela... Gente, outra coisa, a barriga murcha com a irrigação, vocês imaginam o tanto de cocô que tem aí dentro? Começa com a irrigação, a barriga vai murchando. Eu falo, meu Deus. Quem quer ficar com a barriguinha mais murchinha, e obviamente precisa, né? Mas tem esse benefício também. Como é a cirurgia? Gente, a cirurgia é o seguinte. Olha lá. Gracinha, a mãe da menina aí, é a filha dela, assim, faz uns 40 dias, 50, deve fazer uns 2 meses que operou. A cirurgia vai pegar, aqui está o intestino, certo?
o cólon descendente, professor Macedo que inventou essa técnica. Então, ele vai pegar aqui um pedacinho do colo descendente, aqui o colo, ele vai pegar um pedacinho do colo, vai tubularizar e vai jogar isso aqui na parede da barriga, certo? Aí vai ficar um estômago continente, certo? Ela vai passar uma sondinha e vai lavar o intestino de cima para baixo. A irrigação transanal lava de baixo para cima. A irrigação de cima para baixo chama ECA, que é enema colônico anterógrado. A irrigação transanal é um enema retrógrado. Muitos aprendizados hoje, para variar um pouquinho, aprendemos bastante. Espero que tenha sido uma live bem rica para vocês, como foi para mim também, que como eu disse, eu não conhecia muita coisa, eu já tinha ouvido falar, mas eu conhecia muito sobre o conenema e sobre a irrigação transanal, que hoje a gente aprendeu bastante. Obrigado, Maria José, por estar aqui conosco mais uma vez, tudo isso, trazendo esse monte de conhecimento que você tem em relação à parte urinária e fecal de caso de miela. Eu estudo todos os dias, eu sou curiosa, eu leio tudo. Eu trabalho só com isso, incontinência urinária e fecal. Uhum. Então, assim, eu tento dar o melhor. E a Sociedade Internacional de Continência em Criança tem feito guidelines excelentes, com cartilhas de orientação. Então, assim, se você quer trabalhar... Eu sempre falo, criança não é adulto pequenininho. Não é adulto pitizinho. Se você quer trabalhar com incontinência urinária, incontinência fecal em criança, você tem que se dedicar. Você tem que gostar do que faz, porque você tem que estar presente. Sim. Tem que ser uma coisa realmente... Porque é necessário. Sim, uma coisa de corpo e alma, né? Não é... Tem que se dedicar de corpo e alma. Isso aí. Bom, gente, estamos encerrando essa live. Só queria lembrar, antes de agradecer a Maria José por mais essa live incrível que a gente aprendeu bastante. As lives, além de eu salvar no meu feed, também estão salvas no meu canal no YouTube. O link está lá na minha bio. Vai ter colado comigo. Sim, senhora. E assim que eu postar a live aqui, eu te marco lá para aparecer na sua timeline também, no seu feed também. Então, se quiser rever, tá tanto no... Que bom. Gente, a Patrícia é minha residente. Ela tá aí faz tempo já. Falando... Eu sou voluntária no Cacau, que é o Centro de Apoio a Crianças com Anomalia Urológica. Então, assim, eu vou lá, porque lá tem ambulatório que atende as crianças pelo SUS. Certo? Só criança com problema urológico. Então, assim, e lá a gente faz os treinamentos. Eu brinco que a Patrícia foi minha aluna, e na especialização em estomaterapia, e agora ela está fazendo voluntariado comigo lá no Cacau. Eu brinco que ela é minha residente. Professor Macedo tem um monte de fellow, gente, de residente visitante, eu não tenho nada. Aí agora a Patrícia e a Fátima, as duas vão ser minhas residentes o resto da vida agora. A Fátima falando aí também, que também é sua residente. Ah lá, as duas são minhas residentes. Isso aí. Multiplicando aprendizado. Muito bom. Sempre bom compartilhar o que a gente sabe. Legal. As meninas são ótimas, me ajudam muito lá. Mas, como estava dizendo, as lives estão no meu feed, o nome da Maria José, também está lá no YouTube. Amanhã, a live, a gente vai começar uma outra pegada da imersão, saindo um pouco da parte mais técnica da coisa e entrando por uma visão mais pessoal, vamos dizer assim, da Mielo e das sequelas dela, obviamente. Amanhã a live vai ser com a doutora Betânia Andrade, ela é advogada especializada em direito da pessoa com deficiência. Nós vamos falar sobre os direitos das pessoas com deficiência e também sobre o cordão de girassol, que é uma nova regulamentação que é recente, do mês passado foi aprovada a lei, e ainda se sabe muito pouco sobre quem pode usar, como usar, onde conseguir e tal.
E a gente vai falar sobre isso amanhã também com a doutora Betânia. Então, se vocês têm perguntas sobre assunto, tanto o cordão de girassol quanto os direitos da pessoa com deficiência, manda para mim aqui no direct ou lá no nosso grupo. Tem bastante gente que está no nosso grupo lá no WhatsApp. Já pode mandar no grupo lá para a gente já ir organizando a live de amanhã. Maria José, pode falar. Oi. Quer falar alguma coisa? Deixa eu contar só uma coisinha. Lembra que eu falei da menina que tinha epilepsia, que não tinha vida? Hoje ela está fazendo biomedicina. Caramba, que legal. Que legal. É uma história assim, que me arrepia de ver assim, essa menina voltou a viver. Simples assim. E seguiu, né? Ana Paula, eu vou te passar o link do grupo no seu direct depois, tá? Mas é isso, Maria. Como você disse, o acesso à informação transforma vidas, né? Quando você tem acesso a conhecimento, informação e as inúmeras possibilidades de... Conhecimento é vida, gente. Vão atrás. Busquem conhecimento. Uma coisa que ninguém tira de vocês, você vai levar pro resto da vida e vai transformar a sua vida mais pra frente. Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez, Maria José. Foi uma live muito enriquecedora para todo mundo. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. E é isso. Nos vemos amanhã. Obrigado a todo mundo que estava aí. Obrigado, Maria José. E nos vemos amanhã, às 8 horas também, na live com a doutora Betânia sobre os direitos da pessoa com deficiência e o cordão de girassol. Eu vi que tem bastante gente pedindo o link do grupo. Me manda uma mensagem no direct também, por favor, só para não perder. Eu não esqueci de mandar para ninguém. Mas é isso, gente. Boa noite. Tchau, Maria José. Bom descanso. Obrigado mais uma vez. Minha parceira nessa imersão. Se não fosse você, essa imersão não teria tomado a proporção que tomou. E a gente não estaria compartilhando. Você é ótimo fazendo isso. Você modera muito bem. Você tem a manha da coisa. Você é jornalista, tá aí. Eu só sei fazer isso, eu não faço mais nada na minha vida. Além disso, eu gosto de cozinhar. E das minhas flores. Eu vi que você postou suas flores esses dias aí. Nossa, menina, eu fico vigiando as flores. A gente também gosta bastante, mas estamos tentando cuidar um pouquinho melhor. Eu cuido. Eu cuido. É terapêutico também, né? Então é isso, gente. Beijo para vocês. Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até. Obrigado.